Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber Ude, passando aqui em mais um vídeo do Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico. E desta feita nós estaremos aqui iniciando mais uma jornada de aprendizado e nós iremos estudar o trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical da revista da CPAD, cujo tema é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Bom, nós iremos gravar aqui as 13 lições para deixar aqui numa playlist aqui no nosso canal do YouTube sobre a Escola Bíblica Dominical e eu acredito que isso vai ajudar você, vai beneficiar você, vai te ajudar aí na busca de conhecimento acerca deste tema tão importante que visa nos despertar para esse momento que nós estamos vivendo. Bom, antes de nós iniciarmos aqui o nosso vídeo, convido você para que se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, e curta também a nossa página no Facebook e também no Instagram. Isso vai nos ajudar e isso ajuda com que você também receba as nossas mensagens, os nossos conteúdos aí também nas suas redes sociais. Bom, vamos iniciar então mais um trimestre, vamos iniciar então mais uma jornada de aprendizado, de estudo da Escola Bíblica Dominical e nós estaremos estudando a lição de número 1. Convido você para que vá comigo nos nossos slides e nós estaremos estudando a lição 01 desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, cujo tema desta lição 1 é a Igreja diante do Espírito da Babilônia. É isso que nós vamos estudar neste momento. A Igreja diante do Espírito da Babilônia, professor Pastor Kleber Ude, tá bom? Bom, vamos iniciar aqui então os nossos estudos e nós estaremos então aprendendo um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. Nós sempre iniciamos as nossas aulas com uma leitura de um texto áureo. E o texto áureo da lição de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 17, e versículo 5. E o texto áureo diz assim: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Este é o nosso texto áureo. Peço que você guarde esse versículo, livro do Apocalipse, capítulo 17, e versículo de número 5. Verdade prática para a lição de hoje está escrito desta maneira: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia. Hoje nós iremos falar sobre o espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, guarde aí no seu coração, na sua mente, esta verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia por meio e do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Bom, teremos então 3 objetivos para essa lição que nós estaremos estudando a partir de então. O primeiro objetivo é apresentar os significados de Babilônia. Tá? Nós vamos apresentar alguns significados dentro da Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse, para a expressão, para a palavra, para a Babilônia. Segundo objetivo da lição é elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. Então, nós vamos observar alguns sistemas que formam esse espírito, que dá vida, então, a este espírito da Babilônia. E terceiro, demarcar a posição que se espera da igreja neste contexto. Então, serão esses 3 objetivos para hoje, para este vídeo, para esta lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá. Nós sempre fazemos também uma leitura bíblica em classe, todas as vezes que nós nos reunimos na igreja, no domingo de manhã principalmente, para aprendermos com a Escola Bíblica Dominical, nós fazemos então uma leitura bíblica em classe. E desta feita a leitura está no livro do Apocalipse, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. E eu convido você para que faça essa leitura comigo. Se você puder pegar a sua Bíblia, vamos pegar aqui a nossa Bíblia, volte aqui comigo. É muito importante você pegar a sua Bíblia. Vou pegar essa Bíblia aqui e nós vamos estudar a palavra do Senhor. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta aí no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, porque nós vamos observar alguns versículos aqui que vai servir de base para o nosso estudo nesta oportunidade, neste vídeo. Voltemos aqui para os nossos slides. Vamos então fazer a leitura bíblica em classe do livro do Apocalipse, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra:
E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Olha o versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Partimos então, meus irmãos, meus queridos, para a introdução desta mensagem, para a introdução desta lição. E a introdução vai dizer assim: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo. Volte comigo aqui para a nossa câmera frontal e pegue a sua Bíblia e vá comigo no livro do Apocalipse, capítulo 1, Bíblia Sagrada na mão, livro do Apocalipse, versículo 1 do capítulo 1, está escrito desta maneira: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Então, o primeiro versículo do capítulo 1 do livro da Revelação, do livro do Apocalipse, diz revelação de quem? De Jesus Cristo a João. Então, o livro do Apocalipse é um livro de revelação. É a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. As coisas que brevemente devem acontecer. Esse livro, o livro do Apocalipse, por ser de natureza escatológica, e a escatologia dentro da teologia é a matéria que estuda a doutrina das últimas coisas. Então, este livro, por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Então, muitas pessoas têm medo, muitas pessoas têm receio, muitas pessoas têm dificuldade em ler o livro do Apocalipse. Por quê? Porque não conseguem fazer a sua verdadeira interpretação. E este livro, de fato, é um livro de difícil interpretação, tá bom? Por isso convém, olha só, por isso convém esclarecer que, nesta lição em especial, lição de número 1, lição 1, não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Então nós não vamos fazer esse exercício aqui, nós não iremos trabalhar aqui escatologia, nós iremos apenas nessa lição falar e pontuar algumas coisas acerca do espírito da Babilônia, tá bom? O nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Então, guarde isso para que você possa acompanhar aqui a sequência do nosso estudo. Primeiro ponto, vamos falar sobre Babilônia e seus significados. Vamos lá? Primeiro significado de Babilônia no livro do Apocalipse é que ela é considerada a grande prostituta. Observe. A personagem é apresentada como a grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. Olha o que diz o livro do Apocalipse no capítulo 17, versículos 1 e 2. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição.
Quando você observa o texto bíblico, o texto no seu original, o texto destaca-se então três termos em gregos, tá? O porné, que significa prostituta, o porneo, prostituir-se, e porneia, que significa prostituição. Quando você observa a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, quando se fala das expressões de prostituição, prostituir-se, ela vai ter duas conotações. Ela vai sim, muitas vezes, se referir à prostituição física, carnal, tá? Mas na sua maioria das vezes, o termo prostituição, no contexto dos profetas do Antigo Testamento, tem a ver com o quê? Tem a ver com idolatria, tem a ver com dobrar-se diante de falsos deuses. Olha só, na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Olha o que diz o livro do profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 5. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Só que observe algo interessante aqui, que o contexto do livro do profeta Oséias é que Deus chama o profeta Oséias e diz ao profeta Oséias que ele vá até uma casa de prostituições e tome uma daquelas mulheres para ser sua esposa. Meus irmãos, um dos significados de se ser profeta é sentir o que Deus está sentindo. E Deus queria que o profeta Oséias, naquela ocasião, sentisse aquilo que ele, Deus, estava sentindo. Então, Deus pede a ele: vá até uma casa de prostituição e tome uma daquelas mulheres e faça dela sua esposa. Só que Deus avisa ele dizendo: ela vai te trair, ela vai se deitar com outros homens, ela vai se prostituir. Porém, você vai perdoar, você vai amar, você vai cuidar, você vai resgatá-la. E isso aconteceu. Então, a mulher de Oséias se prostituiu fisicamente com outros homens. Mas isso traria então uma mensagem para Israel, e o profeta queria passar isso para nós hoje também, que todas as vezes que Israel se dobrava diante de falsos deuses, todas as vezes que Israel se prostituía em adoração a outros deuses, isso se constituía então uma prostituição espiritual. E Deus então não se agradava disso. Então o profeta Oséias ele vai passar essa ideia de que todas as vezes que a nação de Israel, o povo hebreu, se prostrava diante de um Deus falso, um Deus de D minúsculo, um Deus que não era o Deus de Israel, uma falsa adoração, Deus então estava mostrando a eles que eles estavam prostituindo. Então, a lição de hoje, quando fala de prostituição, quando fala de Babilônia, a grande prostituta, é exatamente nesse sentido. Voltemos aqui aos nossos slides e acompanhe comigo a seguir. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição e fé. Então, vem comigo aqui e vamos linkar algo interessante aqui. Então, o termo aqui, prostituta, prostituir-se, prostituição, quando se leva em consideração o contexto do Antigo Testamento, vai dar a ideia então de prostituição espiritual, de idolatria. Quando você observa então a grande prostituta, tá, que se apresenta no livro do Apocalipse, a grande prostituta que se assenta, né, ela simboliza multidões seduzidas pela idolatria, por essa prostituição espiritual, pelo paganismo, pela oposição à fé cristã. Tá? É o livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Vamos comigo lá? Livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Glória a Deus por isso. Bíblia na mão, para nós estudarmos aqui a lição da Escola Bíblica Dominical. Tá? Você vai aprender com essa lição o que significa o espírito de Babilônia operando nos dias de hoje. O objetivo é falar sobre a igreja e o império do mal. Então, capítulo 17 do livro do Apocalipse e versículo de número 15 vai dizer assim, olha. Vai dizer desta maneira,
versículo 15. Em seguida, declarou-me mais o anjo: as águas que viste sobre as quais se assenta a prostituta são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Então, as nações estão se prostituindo, as nações estão vivendo na idolatria, vivendo no paganismo. Então, essa prostituta que se assenta são as nações estão sendo seduzidas pela idolatria, seduzidas pelo paganismo, seduzidas pela oposição à fé cristã. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas, uma das faces da imoralidade do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Espírito da Babilônia. Então, Apocalipse 14 e versículo 8. Volte aqui comigo então no 14 e no versículo 8. Apocalipse 14 e versículo 8. O que vai dizer Apocalipse 14 e versículo 8? Vai dizer assim, ó: o segundo anjo o seguiu, exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Tá? Então, faça esse link, faça essa ligação de que essa prostituta e esse sistema religioso, essa prostituição é um sistema religioso, é um paganismo, é uma idolatria que vem se perpetuando durante toda a história. O segundo ponto, ou o segundo significado para a Babilônia, é a mulher e a besta escarlata. Observe. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Mateus 27, 28 diz: e despindo-a, o cobriram com uma capa escarlate. Então esse escarlate está falando de luxo, está falando de reinado, está falando de prostituição, está falando de arrogância, está falando de tudo aquilo que não presta, tá bom? Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. É sempre muito bom e muito importante que vocês façam a leitura dos versículos em destaque. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. Apocalipse 17, versículo 4, final dele. O que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade, tá? A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar, de Apocalipse 13, 1. Olha o versículo, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Do que está falando aqui a besta e o dragão? Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. Você vai ler isso lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha o versículo 4 desta carta que diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele profere blasfêmias inconsciente, repulsa ao senhorio de Cristo. Olha o Apocalipse 13, 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então o segundo ponto está falando sobre a pessoa do anticristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. Olha o que diz 17:12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, o que significa isso? A união entre o cavaleiro, que é a mulher, e a montaria, a besta, simboliza o quê? Simboliza a nefasta força dos sistemas religiosos, do sistema econômico, do sistema político
que o espírito da Babilônia praticamente domina e está por detrás de todos esses sistemas, agindo por detrás, intensificando, influenciando, agindo esses sistemas para que trabalhem contra tudo aquilo que se chama Deus. Terceiro ponto, a Grande Babilônia é chamada de mistério. Vamos ver por quê? Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério. A Grande Babilônia, de Apocalipse 17, 5. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e consequente depravação da sociedade. Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, de Apocalipse 17,6. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Olha só, não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. E aqui, eu peço que vocês voltem aqui comigo. Por quê? Porque essa lição, ela mescla um pouquinho, tá, do que vai acontecer na grande tribulação, após a grande tribulação, do anticristo se manifestando e realmente todo o sistema lutando contra os cristãos, né? Porém, isso já acontece nos dias de hoje, porque se você for observar, o espírito da Babilônia, que já age no nosso meio, tem a função de lutar não só no sentido de dizer que você não precisa acreditar em Deus se você não quiser, você não precisa acreditar na palavra se você não quiser. Não. Muito mais do que isso, esse espírito de Babilônia tem coagido pessoas a lutarem contra Deus. Não só no sentido de que se você não quiser acreditar, você não acredita, vive uma vida sem Deus. Não. Não querem que você viva uma vida com Deus. É diferente. Uma coisa é eu dizer, eu não preciso de Deus. E você dizer, eu não preciso de Deus, e eu concordar com você. Maravilha, seu direito. Outra coisa é eu impor a você que você não precisa, você não tem que acreditar em Deus. E tudo aquilo que você fala de Deus, para mim, eu vou ser contra, eu vou lutar contra, eu vou tentar desconstruir. Então, o espírito anticristão, observe aqui, o espírito anticristão é um sistema global que deliberadamente é anticristão e tem como objetivo lutar contra Deus. Tá? Não querem só implantar uma cultura sem Deus, mas querem lutar contra aqueles que têm a cultura de se acreditar em Deus. O espírito da Babilônia, tópico 2, e vamos entrar aqui no que de fato a lição quer nos passar como alertas para a igreja lutar contra o império do mal que tem reinado nos dias atuais. Como que o espírito de Babilônia age, meus irmãos, no sistema religioso? Vamos observar. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Volte aqui. Então, o espírito da Babilônia faz com que, no sistema religioso, as pessoas sejam seduzidas por essa prostituição. E o que é essa prostituição? Essa prostituição é uma adoração a qualquer outra coisa que não venha a ser Deus, que não venha a ser Cristo, tá? E ela vai estar sempre ligada ao ego do ser humano. Ela desperta mais ainda o ego do ser humano. Se não percebam. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo. Olha só. Amante do dinheiro, amante dos deleites. Paulo fala sobre isso na segunda epístola que ele escreve ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 3. Né, desde o primeiro versículo até o versículo 4, porque olha só o 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, homens profanos,
Então, observe que esse espírito da Babilônia, no sistema religioso, vai trabalhar para fazer com que o homem se torne mais amante de si mesmo. E aí você pode observar homens que surgem ingratos, profanos, maus, e muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes fazendo parte do sistema religioso. Isso é prostituição. E esse espírito de Babilônia tem essa capacidade, tem essa função, tem esse poder de seduzir os homens para que eles possam passar a ser mais amantes de si, descaracterizando uma fé verdadeira, bíblica. E esse espírito luta contra o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Haverá homens amantes de si mesmo. Isso é muito perigoso e você consegue observar isso nos dias atuais. Além disso, o argumento da liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Olha o que Pedro vai escrever na sua segunda epístola, 2:19, parte A. Prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Então, com o argumento da liberdade, estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Isso dentro do sistema religioso. Então você pode observar que as pessoas não conseguem mais viver uma fé bíblica verdadeira, não conseguem mais obedecer princípios da palavra. Por quê? Porque é uma moral afrouxada, é uma moral frouxa, onde você não tem mais limites, onde você não tem que respeitar mais princípios. Uma fé largada. E Pedro vai dizer que você está sendo levado a servir a corrupção quando você age disso, com esse sentimento, achando que você é livre. Você vai acabar vivendo como servos da corrupção. Um outro ponto é que o ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Olha o que Paulo vai dizer, meus irmãos, na carta que ele escreve aos irmãos da Galácia do Sul, no capítulo 1, versículos 6 e 8. Olha o que Paulo vai dizer. Perdão. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo vai escrever a carta aos Gálatas preocupado, por quê? Porque aqueles irmãos da Galácia do Sul estavam dando ouvidos a falsos mestres. Paulo passa um tempo ensinando, doutrinando, desenhando a cruz de Cristo, pregando a palavra de Deus. E de repente, os irmãos da Galácia do Sul estavam dando ouvidos a um outro tipo de evangelho, que na verdade não é evangelho. E Paulo fica indignado. Maravilha-me de que tão depressa passasseis da mensagem que eu vos trouxe, da mensagem de Cristo, da graça de Cristo, do amor de Deus que eu apresentei a vocês, para outro evangelho, para uma pregação simplista, para uma pregação totalmente contrária àquilo que eu vos ensinei. E Paulo vai dizer, olha, mesmo que um anjo do céu descesse para vos pregar um evangelho diferente daquilo que eu preguei, seja amaldiçoado, seja anátema. E Paulo vai ficar indignado com aqueles irmãos. E isso tem acontecido diante de nós, diante dos nossos olhos, nos dias atuais. Estamos distorcendo o evangelho, pregadores falsos com mensagens falsas, distorcendo o evangelho, maculando o evangelho. Com mensagens falsificadas, faz com que cristãos cresçam com um alimento corrompido, com um alimento estragado, vai se tornar um cristão estragado, falso. E Paulo vai dizer, maravilha-me de que tão depressa passasseis. Meus irmãos, é tempo de nos despertar. E a lição vem para nos despertar. Porque o espírito de Babilônia tem trabalhado até mesmo no meio da igreja. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. De novo, vou ler essa parte. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências.
concupiscências. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. Olha o que Pedro vai dizer na sua segunda epístola 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. O relativismo, isso é perigoso. Eu relativo tudo. Nada mais é pecado, nada mais é errado. Afinal de contas, se eu for muito enfático, muito ortodoxo, eu vou acabar me lascando todo, porque eu estou vivendo totalmente errado. Então nós estamos relativismo dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Eu não posso interpretar a Bíblia a meu bel prazer. Existem regras de interpretação. Existe a hermenêutica, que vai nos ajudar a interpretar o texto, fazer uma boa exegese do texto, para que eu saiba o que de fato a Bíblia quer me ensinar, quer transmitir para mim como ensino, como doutrina. Eu não posso interpretar a meu bel prazer, porque eu vou interpretar errado. Quando você estuda hermenêutica, você entende que existe um abismo muito grande entre o texto bíblico e você, leitor, no momento que está lendo. E você precisa de ferramentas que vai criar pontes para que você possa fazer uma boa interpretação do texto e, de fato, entenda o que o texto quer ensinar a você. Não viva de relativismo, meu irmão. Não faça isso, porque você corre o sério risco de perder aí uma boa oportunidade de viver o evangelho conforme ele o é. Relativismo. Rejeita a doutrina dos apóstolos e rejeita a autoridade bíblica. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. Olha aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios 6, 16 e 17. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Paulo vai escrever a Timóteo dessa maneira. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente o quê? Perseguida. A igreja é brutalmente perseguida com esse tipo de coisa, com esse relativismo, com essa mistura. Porque é assim, porque tudo pode, é o amor venceu, a luta. Meus irmãos, nossa, não relativa o evangelho. O evangelho não pode ser relativado. Não sei se é assim que fala. Mas não relative. Não vamos viver de relativismo. Vamos viver o evangelho verdadeiro, consciente. Olha o que está acontecendo na igreja. Tudo passa a ser permitido. A verdade fica sendo desconstruída sempre. E a igreja está sofrendo com isso, consequências muito danosas, porque estamos criando uma geração que verdadeiramente está longe da palavra de Deus. 2. No sistema político e cultural, como o espírito de Babilônia age no sistema político e cultural? Vamos lá? O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Olha o que João vai escrever na sua primeira epístola, 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto. Então, o espírito da Babilônia vai exercer forte influência na política e na cultura. E você consegue identificar isso ligando a televisão e assistindo o Jornal Nacional. Lendo notícias na internet, você consegue identificar isso. Então, apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição, tá? Tudo isso aí é o espírito anticristão agindo na política e na cultura. E aí vale um alerta, vale uma ressalva, porque nós, como cristãos aqui, todos santarrões, nós não queremos falar de política. Nós achamos que não devemos falar de política. E aí a política é influenciada pelo espírito anticristão, pelo espírito de Babilônia. E se nós, como cristãos, não nos posicionarmos na política, o espírito anticristão não vai ter resistência. E aí você vê, porque a política é influenciada. E quem faz a política? Os políticos. E quem votam nos políticos? Nós.
E a igreja também vota, ou você não vota? Você não é um cidadão? Se você votar errado, você vai colocar um político errado lá. E se você colocar um político errado lá, esse político vai ser influenciado por um espírito anticristão. Se ele não tiver o espírito de Deus, ele vai começar a entrar com projetos que vão macular a nossa cultura. Olha a importância de nós votarmos corretamente. Não se abstenha de votar. Escolha certo. Nós estamos sofrendo. Nós estamos vivendo um período complicado na política e na cultura do Brasil. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. Aí você vai ouvir isso aí, discursos de parlamentares de uma determinada oposição, de uma posição mais direcionada e conhecido como esquerda, nos chamam de fundamentalistas. Por quê? Porque discordamos dessas pautas. 1 de Pedro 4,4 diz: e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. E é isso que nós estamos sofrendo como igreja. A censura contra quem defende os valores bíblicos. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. A mídia, os veículos de comunicação, a internet tem censurado, tem colocado barreiras contra nós cristãos, nos chamando de fundamentalistas, nos chamando de lacradores, nos chamando de pessoas que promovem ódio. Por quê? Porque nós ousamos discordar dessa pauta progressista e queremos defender os valores bíblicos e queremos defender os valores da palavra de Deus. E nós estamos sofrendo com isso. Essa lição vem para nos despertar acerca disso. Essa lição vem para nos fazer entender que nós necessitamos, como igreja, nos posicionarmos. Nos posicionarmos, porque há censura. E estamos sendo censurados. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Olha aí, a nova cultura. Olha o que diz João na sua primeira epístola. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha, a palavra de Deus é fantástica e tem tudo para nós. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. É o politicamente correto. Aí você começa a observar pastores aí sendo presos, sendo censurados, sendo perseguidos nas redes sociais, tendo seus canais desqualificados, desmonetizados, praticamente banidos da internet, chamado de cancelamento. Por quê? Porque estão pregando a palavra. Se nós não olha a importância de nós nos posicionarmos como igreja. É a igreja de Cristo lutando contra o império do mal. É isso que a lição quer nos mostrar. É isso que nós iremos aprender nesse trimestre, para que possamos ficar fortes e firmes e termos as ferramentas necessárias para lutarmos contra esse sistema. Vamos avante? Terceiro, como que o espírito de Babilônia age no sistema econômico? O livro do Apocalipse, o livro de Apocalipse, registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. O profeta Miqueias, no capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: ai daqueles que, nas suas camas, intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alvo praticam, porque está no poder da sua mão, e cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então, observe no sistema econômico, roubo,
a corrupção. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Pois vocês observem cada versículo da Bíblia falando sobre isso. Então as pessoas são motivadas. O espírito anticristão, o espírito de Babilônia agindo na economia, nos motiva a sociedade, motiva as pessoas a sempre levarem vantagem em tudo, a sempre levarem vantagens, mesmo que ilicitamente. Você não se preocupa com as demais pessoas, você não se preocupa com o seu próximo, desde que você leve vantagem. Não importa se aquela pessoa vai levar prejuízo, não importa, não importa. É o sistema de Babilônia, é o espírito de Babilônia agindo na economia. E nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. Olha Paulo falando a Timóteo no capítulo 6. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente que não consegue fazer nada. E é isso que está acontecendo. Você contempla isso diante dos seus olhos agora, hoje. Você consegue observar isso hoje, agora. Ligando a televisão, assistindo o jornal, lendo na internet, abrindo a revista. Você consegue ver isso agora. Aí a nova reforma trabalhista. Será que vai ser bom? E aí? Você está vendo isso hoje, porque o espírito de Babilônia está agindo na economia. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 6, versículos 9 e 10. Terceiro ponto, a oposição da igreja diante do espírito da Babilônia. Observe. Como que nós poderemos nos posicionar como opositores a esse espírito? Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. Não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. Crer certo. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. É a ortodoxia. É crer certo. É a crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Crer correto, crer certo, crer na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o nosso manual. A Bíblia Sagrada é a palavra. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Quer crer certo? Bíblia Sagrada. Crer certo. E nós precisamos manter a ortodoxia. O crer certo. O crer correto. O crer da maneira conforme a Bíblia ensina. Por consequente, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica com valor universal e imutável. Mateus 24 e 35 diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Por meio do estudo bíblico, por meio do culto de doutrina, do ensinamento da palavra, nós conseguiremos capacitar os nossos irmãos, os cristãos, aos membros da nossa igreja, a enfrentar este mal, esse espírito que trabalha contra a igreja, que trabalha contra tudo aquilo que se diz ser de Deus, que trabalha contra Deus.
Ensino, meus irmãos, Bíblia, ortodoxia, estudo, meditação. Isso vai nos fortalecer a vivermos uma vida pautada na fé correta, no crer certo. Isso vai nos fazer fortes para lutarmos contra esse espírito. Voltemos aqui. 1 de Pedro 3,15 diz: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Segundo ponto, como que eu me preparo para lutar contra o espírito de Babilônia? Segundo, formar o caráter de Cristo em nós. Formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Efésios 4, 22 e 24. Que quanto ao trato passado, a vida sua do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistai do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Uma árvore boa produz bons frutos. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos escravizados pela carne. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia, presente no cenário global. Eu achei importante isso. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos escravizados pela carne. Pseudos cristãos escravizados pela carne. Tá? A falha na formação produz pseudos cristãos escravizados pela carne. Guarda isso no seu coração. Fixa essa mensagem no seu coração. Terceiro ponto. Aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. É assim que a nossa escatologia crê. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, que é a perca da fé, a inversão de valores, a perseguição, guerras, fomes, pestes, terremotos, ou seja, tudo está diante de nós, acontecendo hoje. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Todos esses sinais estão acontecendo hoje diante dos nossos olhos. É nítido, está acontecendo agora. Não dá para fugir disso. Guerras, fomes, pestes, perseguição, apostasia, muita gente saindo da igreja, se desviando, perdendo a fé. E só se pode apostatar da fé quem um dia teve fé. Apostasia é perca da fé. Quem nunca teve fé não pode se apostatar. Portanto, só a igreja pode se apostatar. E muitos estão se apostatando. Isso é um sinal dos últimos dias. Muitos se apostatarão da fé. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia, a impiedade, as paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor,
Jesus Cristo. E para nós terminarmos essa lição, porque já faz 49 minutos que estamos estudando, a conclusão nos diz assim: vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam um completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Lucas 21 e 28. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor Jesus. Essa é a conclusão, essa é a lição número 1 desse trimestre falando sobre a Igreja de Cristo, o Império do Mal. Você possa guardar esses pontos que nós aqui falamos, que aqui refletimos. Você pode se inscrever no nosso canal e, se necessário for, assiste essa aula de novo. E você com certeza será abençoada. Você com certeza será abençoado. Você com certeza será edificado por essa lição. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de lutar contra o espírito de Babilônia que vem para tentar nos tirar o foco e nos tirar o foco de Cristo Jesus. A Igreja de Cristo, o Império do Mal. Que Deus abençoe você, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua família e até a lição de número 2 e até o próximo vídeo, querendo Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom.